Bem, estamos de volta com o Argumento e a nossa consulta pública com o cardiologista paraense Diandro Mota, com atuação em São Paulo, também em pesquisa. Doutor Diandro, ele perguntava no bloco anterior sobre a prevalência de doenças cardíacas do homem e sobre a função do hormônio testosterona com referência ao coração. Muito bom. Bora, dentro da medicina, a gente tem que ter muito cuidado com uma coisa que a gente chama de causalidade. É você afirmar que um fator causa determinada situação. A gente, às vezes, confunde com associação. Vou dar um exemplo para você, para ficar claro. Eu posso olhar alguém com a unha amarela e dizer que isso pode causar câncer de pulmão. Seria uma conclusão totalmente inadequada. Eu poderia interpretar que, por ela ter a unha amarela, isso está mais associado com câncer de pulmão. Mas a causa seria o tabagismo. Provavelmente a unha é amarela porque ela fuma e o hábito de fumar está, sim, associado com uma relação de causa e efeito bem estabelecida com câncer de pulmão. Quando a gente fala de testosterona, não só testosterona, vitamina D, vários outros fatores aí que vêm crescendo nos últimos tempos, a gente tem que lembrar dessa regra. A gente sabe que pessoas que têm testosteronas, homens com testosterona mais próximo de 500 a 800, nessa faixa, principalmente em torno de 800, apresentam um risco menor de eventos cardiovasculares. Quer dizer, tem uma chance menor de ter infarto, tem uma chance menor de ter derrame e de morrer do coração. Mas eu não posso afirmar que isto está diretamente relacionado aos níveis de testosterona. Porque o que a gente sabe geralmente, pessoas que são mais ativas, praticam atividade física regularmente, têm massa magra adequada, com um baixo percentual de gordura corporal, são justamente os indivíduos que vão ter testosterona em níveis mais elevados, de forma natural. E a gente assumir que dar testosterona para indivíduos que não possuem a testosterona entre 500 e 800, esperando que isso vá proteger o coração, eu não posso afirmar. Agora, eu posso afirmar que, se a gente tem alguém com testosterona baixa, com hábitos de vida ruins, e ele muda os seus hábitos de vida, e, consequentemente, os níveis de testosterona acompanham uma elevação com a melhora da qualidade de vida dele, certamente esse indivíduo está, sim, reduzindo o risco de ter eventos cardiovasculares. Então, o ponto da testosterona é esse. A gente não pode assumir ela como sendo a nossa pílula salvadora para situações que, na verdade, condicionam uma testosterona baixa, que são deletérias. O senhor recomenda a reposição hormonal? Reposição hormonal, Bona, ela tem que ser muito bem feita por profissionais qualificados em pacientes que precisam, que são bem selecionados. Hoje em dia, a gente tem, na área da endocrinologia, muitos ginecologistas também cuidando de mulheres que fazem isso com uma proeza muito grande, mas identificando aquele paciente de forma adequada. Eu vou dar exemplo às mulheres. Você tinha perguntado, antes do intervalo, e a sobre a diferença no homem. Perfeito. A prevalência de doença cardiovascular, se ela era maior no homem ou na mulher. Na verdade, a gente sabe que até os 60 anos de idade, a tendência é que os homens sejam mais acometidos por eventos cardiovasculares. As principais teorias postulam que o estrogênio tem um efeito protetor nas mulheres e a gente acaba perdendo esse efeito protetor quando vem o climatério, chega a menopausa, reduzem os níveis de estrogênio, então a mulher passa a estar mais exposta a efeitos deletérios para os vasos e aumenta a chance de eventos. Baseado nisso, muitos estudos surgiram, inclusive para fazer reposição hormonal em mulheres e perceber qual que seria o impacto disso para a saúde da mulher. O que a gente sabe, Bona? Tem que diferenciar dois momentos em relação à terapia de reposição hormonal nas mulheres. As fases iniciais da década de 90 e o que a gente tem hoje em dia. Nas fases iniciais, as medicações elas eram menos elaboradas, as vias de administrações eram diferentes e as doses também eram diferentes, de forma que a gente encontrou muito efeito adverso das medicações para reposição hormonal entre as mulheres, inclusive eventos cardiovasculares, como infarto e derrame. Hoje, a gente sabe que quando é muito bem selecionada a mulher, aquela que de fato tem sintomas
relacionados à menopausa, principalmente sintomas vasomotores, a qualidade de vida dela está muito comprometida por ter chegado na menopausa e está com níveis muito baixos dos hormônios que antes ela tinha em valores ideais. Essas pacientes, quando iniciam terapia de reposição hormonal com os cuidados adequados, nas doses adequadas e com medicações bem selecionadas, elas podem, inclusive, ter redução do risco de eventos cardiovasculares, desde que você comece isso aí numa fase precoce, ou seja, o melhor perfil são mulheres que estão começando a terapia de reposição hormonal de até 4 a 10 anos da menopausa. A gente tem uma segurança maior nesse grupo de pacientes. Acima de 10 anos de menopausa, já começam a surgir outros fatores que deixam a gente um pouquinho preocupado com o risco cardiovascular. Para o homem, cada vez mais vem tendo a andrologia mostrando para a gente a importância de também olhar para os hormônios masculinos, mas sempre levando em consideração aquilo que eu acabei de citar. A gente não pode ter um raciocínio simplista, de dizer que alguém que está com libido baixa, mais indisposto, está com a testosterona de 300, está totalmente ligado a isso. Se esse indivíduo, de repente, dorme mal, come mal, não faz atividade física, está com sobrepeso, não controla a pressão, não controla o açúcar, tem tanta coisa que está justificando isso, que eu colocar a culpa na testosterona é uma forma muito simplista de abordar um problema que é bem maior. Mas a gente tem bons profissionais que abordam também nos homens, sim, a necessidade de ver os hormônios e saber exatamente quem é aquele paciente que precisa, sim, de uma reposição para que tenha uma vida mais cheia de saúde e com menos efeitos relacionados a baixos níveis hormonais. Doutor Diandro, a diabetes, que está se espalhando incrivelmente. Sim. Não tem ainda uma medicação moderna, porque é só estilo de vida, não comer açúcar, não comer massa, não comer açúcar, não comer massa, aí acaba afetando até a saúde mental de muita gente que está habituada a comer um doce ou coisa parecida. Olha, Bona, diabetes, para nossa felicidade, foi uma das áreas que mais teve avanço em termos de terapia nos últimos anos, tá? Para quem não sabe, o paciente diabético morre principalmente por doença cardiovascular. Por conta disso, a comunidade científica começou a olhar para o paciente diabético como uma bomba relógio quando ele é mal controlado e buscar alternativas de tratamento que não somente controlassem o açúcar, mas que pudessem também reduzir o risco dele ter morte cardiovascular. Então, Bona, nos últimos anos, a gente vem se deparando aí com novas medicações que realmente estão impactando muito a vida dos pacientes diabéticos, reduzindo mortalidade, infarto, derrame, como dapagliflozina, empagliflozina, liraglutida, semaglutida. E o detalhe, a gente conseguiu observar que os benefícios em termos de redução de mortalidade, de eventos nesses pacientes diabéticos, vinham acompanhados de alguns benefícios que começaram a ser olhados com uma atenção especial. Por exemplo, redução do peso. Então, hoje, a gente tem um olhar para a obesidade que está sendo diferente, vindo de estudos com pacientes diabéticos. Então, a liraglutida, por exemplo, ela já é aprovada para combater a obesidade ou mesmo sobrepeso em pacientes que têm alguns fatores adicionais, porque a gente sabe que ela consegue reduzir eventos cardiovasculares. Temos 1 bilhão de obesos no mundo, Bona, 1 bilhão de obesos no mundo. E a obesidade vem acompanhada de aumento de açúcar, de aumento de pressão, de aumento de inflamação, que leva a infarto, AVC, derrame. Então, respondendo à sua pergunta, temos sim muitas medicações que hoje estão mudando o destino de muitos pacientes diabéticos. Jamais vão substituir o estilo de vida, mas elas vêm como um arsenal terapêutico como a gente nunca teve antes, tá? Isso é importantíssimo ressaltar aqui. Medicações de excelente qualidade que estão mudando aí o paradigma dos pacientes diabéticos em relação a esses eventos cardiovasculares. Bem, tudo isso, estilo de vida, medicação e o fator hereditariedade. Qual é a importância dele em doenças cardíacas? Olha, Bona, eu gosto demais desse tema. A gente tem uma tendência a acreditar que nós somos reféns dos nossos genes. Ah, meu pai é diabético, eu vou ser também. Meu pai teve câncer de próstata, eu vou ter também. Isso não é uma verdade. A gente sabe hoje de pesquisas com epigenética
que o fator hereditário, como você bem citou, a genética, ela funciona como uma arma apontada para a cabeça, engatilhada. Mas quem puxa o gatilho somos nós. Tudo vai depender de como a gente está adaptado ao nosso meio. Ou seja, o meio em que a gente vive vai condicionar se nós vamos estimular aquele gene ruim para que ele se expresse e eu possa ter uma doença, ou se eu tenho um hábito de vida saudável, bem adaptado ao meio que eu estou, e eu silencio aquele gene de forma que eu não expresse aquela doença que eu estaria condicionado. O poder está na nossa mão. Hoje a gente sabe disso. Eu posso te dizer hoje, de estudos que a gente tem com epigenética, de que até 30% das doenças cardiovasculares podem estar diretamente ligadas aos genes. Mas a gente não pode colocar o restante, os 70% na conta dos genes, não. Está muito mais condicionado ao nosso estilo de vida do que a nossa genética. Quer dizer que é só 30% a influência da hereditariedade. E isso eu estou falando, Mona, do coração, mas isso se aplica a outras áreas, tá? Estou falando aqui do risco de você ter Alzheimer, demência, o risco de você ter vários tipos de câncer. A gente acabou de falar da obesidade. A obesidade, para quem não sabe, pessoal, está diretamente associada a 13 tipos de câncer. 13. Isso quer dizer que se a gente consegue, de alguma forma, unindo estilo de vida a novas medicações que a gente tem, eu acabei de citar a liraglutida, reduzir o peso corporal e se manter dentro do peso ideal, a gente está diminuindo a nossa chance de ter 13 tipos de câncer. E que a gente está aí correndo risco, às vezes, por não conhecer isso, e eu agradeço aqui a oportunidade que você me dá mais uma vez de falar de prevenção, porque o que eu percebo hoje, Mona, a gente tem muito conhecimento já na saúde sobre o que a gente pode fazer para não adoecer. Mas, às vezes, esse conhecimento não está sendo traduzido na prática clínica, não está sendo traduzido em mudança. E programas como o seu permitem que isso aconteça. Doutor Diandro, muita gente se preocupa com sinais, né? Uma dor no peito, uma pontada e coisas dessa natureza e corre para fazer um exame. Existe uma idade ideal para começar a fazer esses exames ou é melhor aguardar os sinais? Eu vou dividir a resposta em dois momentos. O primeiro é o seguinte, para você fazer exames, vai depender muito do seu sexo, da sua faixa etária e do que você está pretendendo investigar. A gente vê aí, por exemplo, setembro vermelho, novembro azul. Lembre-se que são campanhas para detecção precoce de problemas de saúde. Não é de prevenção. Prevenção que você faz no dia a dia. É o que você está fazendo aí de hábito de vida. Isso é prevenção. Essas campanhas são de detecção precoce de doença. Se você está preocupado em fazer exames específicos para encontrar determinados tipos de doença, vai depender do que eu citei. Qual que é a doença que você está querendo investigar, qual que é a sua história familiar, seu sexo. Por exemplo, quando a gente fala de câncer de cólon, câncer de intestino, a gente sabe que a partir dos 50 anos de idade, todos nós deveríamos fazer colonoscopia, né, a cada 10 anos, no meio do caminho, a cada 5 anos, uma retossigmoidoscopia, mas isso pode variar, a depender do que você tem de histórico familiar. Se seu pai teve câncer de intestino com 40 anos, você não vai esperar chegar aos 50 para começar a fazer o check-up. Você vai fazer uma avaliação antes disso, né? Agora, quando você me pergunta em relação à prevenção, a resposta, Bona, não tem idade. Por quê? Eu vou citar o nosso caso aqui dos pacientes que são do sexo masculino. A gente costuma estar debaixo da asa dos nossos pais, quando somos crianças, passando em pediatra, tem alguém vendo a nossa saúde. Aí, de repente, a gente ganhou independência, saiu da casa dos nossos pais, parece que a gente só vai precisar de algum médico quando a gente chega lá nos 40 anos de idade para ver a próstata. Só que aí, dos 20 aos 40, você vem colecionando hábitos que vão fazer com que você vire uma bomba relógio, às vezes, antes dos 40. E é por isso que a gente está vendo tanta gente infartar com 30 anos, 35. Eu tenho pacientes que tem um paciente que chegou no consultório com infarto depois dos 29 anos de idade. Talvez se ele tivesse feito uma avaliação precoce, não estou falando de exames, estou falando de uma avaliação rotineira para saber como que está a saúde mental, o sono, como que está o estresse, a ansiedade, a alimentação. Talvez ele não tivesse sido vitimado por um infarto aos 29 anos de idade. Então, exames é diferente de avaliação clínica preventiva. Exame, sim, tem recomendações específicas para cada doença que a gente pode rastrear, mas a avaliação preventiva não tem idade.
Doutor Diandro, para atender seus conterrâneos, o senhor usa a telemedicina? Eu uso, Bona. Foi uma ferramenta que a gente teve a felicidade de ver crescer junto com as adaptações que a gente tem, controles para LGPD, para a gente não ter dados vazados, com tudo que o paciente merece de cuidado com a pandemia. Foi uma das coisas positivas que a pandemia trouxe para a gente. Então, eu atendo por teleconsulta, sim. Tem que ver muito bem qual que é o caso. Às vezes, quando é uma segunda opinião ou algo que não precisa de uma avaliação clínica presencial, já consegue resolver de cara, mas eu sempre deixo à disposição dos pacientes, como a gente não sabe se às vezes é necessário uma visita presencial, a possibilidade de vir presencialmente na minha clínica para fazer exames comigo também, se for o caso. Então, foi algo que a gente desenvolveu nos últimos anos aí de pandemia, né? E no seu próprio consultório, o senhor faz exames de diagnóstico por imagem, o senhor mesmo? Sim, sim. Bom, lá na clínica nós temos, primeiro, é uma clínica que tem esse olhar integral, como eu falei para você, é multidisciplinar, tem o psicólogo, psiquiatra, vascular, gastro, endócrino, nutrólogo, nutricionista, e nós, cardiologistas que estamos nessa clínica, todos fazemos exames de imagem, né? A nossa subespecialidade. Então, no mesmo momento, a gente já consegue fazer alguns exames de imagem que são importantes para a nossa avaliação cardiovascular, eletrocardiograma, bioimpedância e outros que ajudam a gente a entender melhor como o nosso paciente está do ponto de vista cardiovascular, metabólico e inflamatório. Essas dores no peito, essa pontada que eu lhe falei, principalmente depois de um jogo de futebol, coisa parecida, os relógios hoje modernos resolvem fazendo eletro? Olha só, uma coisa bem legal que você citou, o dispositivo que a gente tem hoje dos smart devices, né? O smartwatch, por exemplo, é o que você acabou de citar. Os relógios que conseguem flagrar como que está o traçado da atividade elétrica do coração. Qual que é o detalhe? Eles não são apropriados para fazer análises específicas de infarto. Nós temos estudos demonstrando, sim, que você consegue detectar alterações que podem estar associadas a uma chance de infarto. E isso ainda é muito experimental, Bona. Inclusive, eu já participei de pesquisa com isso, bate-papos com pessoas de fora do Brasil para tentar trazer essa tecnologia para cá. E o que a gente tem, na verdade, já está no campo de validação. Por quê? Porque quando a gente está falando de um relógio, ele está pegando uma única derivação. É como se ele estivesse vendo o coração num único sentido e direção, e, de repente, aquela única alteração que está apresentando ali não é condizente com o restante da atividade elétrica do coração. Então, você assumir que ele está tendo infarto por uma única derivação, você tem uma grande chance de errar, assim como se não tiver nenhuma alteração, você também não pode afirmar que ele não está tendo infarto. Então, para esse propósito, ele ainda não é utilizado, mas estamos com estudos, sim, para ampliar o uso dele com essa finalidade. O senhor, do nosso programa passado, falou que preferiu se radicar em São Paulo em função da pesquisa. Agora, a sua tese de doutorado na USP foi selecionada. Qual é essa tese? É sobre o quê? É justamente em prevenção, Bona. Eu, durante a minha formação como cardiologista, tive a oportunidade de trabalhar numa pesquisa feita. O senhor se formou em medicina aqui em Belém, na UFPA, na Federal do Pará. Fiz na Federal do Pará, entrei em 2002, tive 6 anos aí de uma experiência muito positiva, fiz grandes amigos para a vida inteira e tenho muita saudade dessa época, mas quando vim fazer minhas especializações, eu vim para São Paulo. Então, eu fiz clínica médica, cardiologia, ecocardiografia e emendei no doutorado. E o meu doutorado foi num tema que eu pesquisei junto com o pessoal do Canadá, que era por que as pessoas têm um primeiro AVC? O que faz a gente ter um primeiro derrame? E a minha tese aqui focou no fator de risco hipertensão na população brasileira. Eu estudei por que a população brasileira tem um derrame e quais são os fatores que mais importam para que tenha esse derrame. Disparado, Bona, a hipertensão foi o principal fator. Só para trazer dados para vocês, nós temos 44 milhões de hipertensos no Brasil. Só 4 milhões estão com a pressão controlada. Isso quer dizer que a gente tem 40 milhões de brasileiros esperando para ter o primeiro derrame. O que minha tese de doutorado trouxe? De resposta em relação a como a gente pode controlar melhor esse derrame baseado na carga de hipertensão. Se a gente conseguisse identificar e controlar a hipertensão de todos esses indivíduos,
a gente deixaria de ter 57%, mais da metade dos derrames que tem no Brasil, entre homens e mulheres. Então, a pesquisa foi uma continuação desse estudo que a gente fez em parceria com o Canadá e está agora concorrendo ao Prêmio Destaque da USP. Espero que traga bons frutos para a gente, que faça a comunidade paraense ficar feliz aqui em São Paulo também. Doutor Diandro Mota, muito obrigado por mais essa consulta pública, já que há uma demanda muito grande em busca de informação nessa sua área. Obrigado por disponibilizar tempo para os seus conterrâneos, né? Que eu sei que lhe procuram muito quando vão a São Paulo, e agora, como o senhor falou, até através de teleconsulta. Muito obrigado pela entrevista e boa noite. Eu agradeço mais uma vez, Bona. Deixo aqui um abraço para toda a nossa população de Belém, de todo o estado do Pará. Espero em breve estar aí para matar a saudade de todo mundo. Conta sempre comigo. Você sabe que seu convite, para mim, já é sempre aceito. Obrigado e uma boa noite para vocês também. Um abraço. Um abraço.